Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este sábado 26 de abril de 2025 para os jogos do Campeonato Brasileiro. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo, já aproveita para deixar aí a sua inscrição no canal, ativa também o sininho das notificações, que dessa forma você sempre vai ser notificado quando um vídeo for lançado por aqui. E obviamente, se curtir meu trabalho, se curtir esse tipo de conteúdo, deixa a sua curtida, deixa seu gostei aí, que é muito importante para o fortalecimento do meu trabalho e também para que a plataforma, para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e acabe levando esse conteúdo para mais e mais pessoas. Mas agora, vamos falar aí deste sabadão de muita Série A, B e C do Campeonato Brasileiro. Bom, e para quem me segue nas outras redes sociais já deve ter percebido aí que eu tô no Rio de Janeiro, mas esse conteúdo ficou gravado aqui para vocês, para manter nosso compromisso aqui de quase todos os dias, trazendo os conteúdos para vocês no YouTube de palpites. Então eu deixei esse conteúdo antes de sair lá do Natal, já deixei tudo certinho, tá tudo gravado aí para esse final de semana para vocês, tá? Mas fica mais uma vez o convite aí para quem não tá nas minhas outras redes sociais, para quem ainda não me acompanha no canal do Telegram, por lá eu acabo compartilhando outras sugestões e dicas de campeonatos que eu não trago aqui no YouTube, né? Então, se você me acompanha aqui pelo YouTube e ainda não me acompanha no Telegram, já aproveita para se direcionar para lá também, porque acaba que por lá eu trago outras competições, principalmente voltadas aí para as competições europeias, tá? E também no meu Instagram, né? No meu Instagram, para quem me segue pelo Instagram, deve ter percebido aí que eu tô passando esses dias lá no Rio de Janeiro, vou tirar um mini recesso aí, rapidinho, é coisa aí de 7 dias, uma semana, só para dar uma relaxada, e vou ficar um pouco off aí nesses dias, mas o conteúdo segue normal por aqui, fechou? Bom, seguinte, ainda falando sobre isso, quem não tá lá no meu canal do Telegram, lá no canal do Telegram eu acabo trazendo para vocês todas essas sugestões e trago também o feedback de como foi a rodada aqui no YouTube. Como esses dias eu vou estar de recesso, eu não vou trazer esse feedback para vocês, mas o conteúdo segue normalmente, tá? Bom, vamos dar andamento aqui, agora já deixei todos os recados para vocês aí. Vamos falar sobre rodada do Campeonato Brasileiro, né? A gente começa aqui às 4 horas da tarde desse sabadão com a Série B. O Coritiba recebe em casa o Operário, duas equipes que estão em lados opostos da tabela de classificação. Do meio da tabela de classificação para baixo, o Coritiba é o 9º colocado com 7 pontos conquistados, tem 2 vitórias, um empate e uma derrota, 3 gols marcados e 2 gols sofridos a equipe do Coritiba. E vai receber o Operário, que está na 15ª colocação do campeonato, próximo à zona de rebaixamento, soma 4 pontos dentro da competição, venceu um jogo, empatou outro e perdeu em 2 oportunidades, marcando também 3 gols dentro da competição, mas sofrendo 4 gols nestes confrontos. No mercado de escanteios, nós temos excelentes equipes aqui para o mercado de cantos. O Coritiba tem uma média de 13,2 em escanteios entre marcados e sofridos, uma incrível média de 8,7 em oportunidades a favor, uma das equipes dentro dessa Série B, que como mandante é uma das equipes que mais marca em escanteios dentro do campeonato, uma média altíssima, e também é uma equipe que acaba cedendo bons escanteios ali para o seu visitante, né? Tem uma média ali de 4,5 em escanteios em oportunidades cedidas, tá? E pelo lado do Operário, a gente também tá falando de uma equipe que gosta de marcar escanteios e também cede boas oportunidades, ou seja, a gente tá falando aqui de duas equipes boas para o mercado de escanteios ao longo, da competição. De olho nos jogos do Coritiba e também do Operário, tá? Trazendo para vocês as linhas aqui do full time, nós temos o over 9,5 cantos batendo em 75% dos jogos para ambas as equipes, sendo em 80% dos jogos do jogo do Coritiba e pelo lado do Operário em 70% dos jogos. Então, sem muita enrolação, sendo mais direta aqui nesse confronto, é buscar essa linha aqui que ambas as equipes costumam cumprir dentro da competição, tá? Então, para Coritiba e Operário, acima de 9,5 cantos, mais de 9,5 é o que eu deixo para esse confronto. Dando uma passadinha na Série C do campeonato às 5 horas da tarde desse sábado, o Confiança recebe em casa a Ponte Preta, também estão em lados opostos da tabela de classificação. O mandante desse confronto está na 11ª colocação do campeonato e a Ponte Preta na 5ª colocação
também da competição. Mostrando aqui para vocês a tabela, nós temos o Confiança com 3 pontos, ainda é um início, né, de Série C aí, com 2 jogos disputados, uma vitória e uma derrota, marcou 2 gols e sofreu 4 deles, e a Ponte Preta tem 4 pontos conquistados, 1 ponto a menos, né, do que o Confiança, tá na 5ª colocação com 2 gols marcados também e 1 gol sofrido, sendo uma vitória e um empate, tá? No mercado de escanteios nós temos médias próximas, né, de ambas as equipes aqui. Nós temos um Confiança com uma média de 9,1 em escanteios entre marcados e sofridos, médias aí bem parecidas, tá? Tanto a favor quanto em oportunidades cedidas, 4,7 a seu favor e 4,4 em oportunidades cedidas ao adversário, e a Ponte Preta com uma média aí de 10 escanteios entre marcados e sofridos, mas é uma equipe que mais cede em oportunidades do que marca em escanteios nessa condição de visitante, tá? Para esse confronto aqui eu vou buscar a linha que essas equipes mais costumam cumprir dentro da competição no live, tá? A linha de over 7,5 cantos aqui com 70% dos jogos batendo para Confiança e Ponte Preta é a minha sugestão para esse confronto. Acima de 7,5, mais de 7,5 é o que eu deixo aí para Confiança e Ponte Preta. Bom, agora pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 6h30 da noite, o Ceará recebe em casa, na Arena Castelão, em Fortaleza, o São Paulo. Duas equipes que estão do mesmo lado da tabela de classificação. O Ceará, mandante desse confronto, está na 5ª colocação do campeonato e o São Paulo está na 10ª colocação aí na tabela de classificação. Ambas as equipes têm a mesma pontuação dentro do campeonato. O Ceará, o mandante desse confronto aí, tem 5 jogos disputados, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, sendo 7 gols marcados e 6 gols sofridos. E pelo lado do São Paulo, os mesmos 5 jogos disputados, mas apenas 1 vitória, 4 empates e ainda não perdeu dentro do campeonato tricolor paulista, sendo 5 gols marcados e 4 gols sofridos, tá? No mercado de escanteios, a gente tem um Ceará dentro de casa com a média de 11,7 em escanteios entre marcados e sofridos, uma equipe muito boa aí para a gente pensar no mercado de escanteios a nível de Série A do Campeonato Brasileiro, uma média de 7,9 em escanteios a seu favor e de 3,8 em oportunidades cedidas ao adversário. Pelo lado do São Paulo, é uma equipe que nessa condição de visitante mais cede em escanteios do que marca em cantos, tá? Tem uma média baixa aí em escanteios marcados, uma média de 3,2 em escanteios a seu favor, mas uma média altíssima de oportunidades cedidas, tá? 6,2 fica a média do São Paulo em oportunidades cedidas ao adversário no mercado de escanteios. Para esse confronto, a minha sugestão para vocês é levar para o ao vivo e buscar aí a linha de 8,5 cantos, tá? Acima de 8,5, mais de 8,5 é o que eu deixo para Ceará e São Paulo. Voltando para a Série B do campeonato, nós temos aqui o Paysandu recebendo em casa o CRB às 7 horas da noite, duas equipes que estão em lados opostos da tabela de classificação. O CRB, que teve um bom início aí de Série B, tá com 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota, 4 gols marcados e 3 gols sofridos, 9 pontos conquistados no pelotão de frente ali da Série B neste momento da competição. E por outro lado, né, o Paysandu, mandante desse confronto, ainda não venceu dentro da competição, soma 3 derrotas e 1 empate, 1 gol marcado apenas e 5 gols sofridos, 1 ponto conquistados da equipe do Paysandu na zona de rebaixamento. Nesse confronto aqui, nós temos no mercado de escanteios o Paysandu com uma média de 9,4 em escanteios entre marcados e sofridos. Apesar de ser uma equipe que está mal aí nesse início de competição, tem boas médias pra gente em escanteios. Já tem uma média de 6,8 em escanteios marcados e de 2,6 em oportunidades cedidas. E pelo lado do CRB, a gente fala de uma equipe mais parecida ali com as suas médias em escanteios, uma média de 5,6 a favor e de 5,8 em oportunidades cedidas, que dá uma média de 11,4 entre marcados e sofridos. Para esse confronto aqui, a gente fala de duas equipes que gostam de marcar escanteios, né? E nós temos boas médias aqui quando a gente fala das linhas na partida inteira. O over 9,5 cantos bateu em 75% dos jogos. Temos uma previsão de 10 escanteios pela Corner Pro e eu vou buscar essa linha aqui no live com vocês, tá? Acima de 9,5 cantos, mais de 9,5 é o que eu deixo para Paysandu e CRB. Dando mais uma vez um pulinho na Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport recebe em casa, na Ilha do Retiro, em Pernambuco,
o Fortaleza, né? Dois times aí do Nordeste se enfrentando nessa rodada. O Sport está na última colocação do campeonato e vai receber o Fortaleza, que também está na segunda metade da tabela de classificação, mas mais ali para o meio da tabela, tá? Na 14ª colocação da competição. O Sport, mandante desse confronto, ainda não venceu dentro do Campeonato Brasileiro, soma um empate e 4 derrotas, 3 gols marcados e 8 gols sofridos, 1 ponto conquistado. Pelo lado do Fortaleza, a gente tem o Fortaleza com uma vitória dentro da competição nos 5 primeiros jogos, 2 empates e 2 derrotas, 5 gols marcados e também 5 gols sofridos, 5 pontos também conquistados, tá? No mercado de escanteios, a gente tem o Sport com uma média de 11,5 em escanteios entre marcados e sofridos, uma excelente, né, equipe aí para o mercado de escanteios. Eu já tô cansada de tecer aqui vários elogios ao Sport pra gente aí no mercado de escanteios. É de fato uma equipe muito interessante pra gente sempre ficar de olho nos jogos de esportes, tanto a favor do Sport, uma equipe que marca muitos escanteios, mas que também acaba cedendo oportunidades ao adversário, tá? E pelo lado do Fortaleza, uma equipe ali mais bem equilibrada, mas também uma equipe que fora de casa gosta de deixar os seus escanteios marcados, tá? Tem uma média de 5,5 em escanteios a favor e de 3,8 em oportunidades cedidas, gerando uma média de 9,3 entre marcados e sofridos. Para esse confronto, a minha sugestão é levar para o ao vivo e buscar aí pelo menos 9 escanteios nessa partida, ou acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo para Sport e Fortaleza. Bom, agora pela Série B, briga na parte de cima da tabela de classificação. O Avaí recebe em casa o América Mineiro, duas equipes que estão ali no top 5, né, dessa Série B. O Avaí, mandante do confronto com 8 pontos somados, está na 5ª colocação com 2 vitórias, 2 empates e ainda não perdeu na competição. 6 gols marcados e 3 gols sofridos. E o América Mineiro está aqui na vice-liderança do campeonato, são 3 vitórias e 1 derrota, 5 gols marcados e 3 gols sofridos também na competição. No mercado de escanteio, a gente já consegue ver aí na tela que tem muita coisa em verde, o que é positivo, né, pra gente. Nós temos o Avaí com uma média de 10,9 em escanteios entre marcados e sofridos e o América Mineiro com uma média de 10,1 também entre marcados e sofridos. Uma previsão de 11 escanteios pela Cornepro para esse confronto, equipes que também costumam cumprir as linhas de escanteios dentro da competição. O over 9,5 cantos bateu em 65% dos jogos, o over 8,5 cantos bateu em 75% dos jogos e o over 7,5 cantos bateu em 85% dos jogos para ambas as equipes, tá? Para esse confronto, a minha sugestão para vocês aqui é buscar essa linha de over 8,5 cantos, tá? Acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo para Avaí e América Mineiro. E o nosso último confronto do dia fica por conta do clássico carioca. O Botafogo recebe em casa o Fluminense às 9 horas da noite desse sabadão. Como eu falei para vocês aí no início do vídeo, eu vou estar no Rio de Janeiro, mas infelizmente eu não vou para esse confronto aí. Como eu optei tirar férias, né, nesse período aí, eu também optei não ir para o estádio, que eu tô com, ó, um apertozinho no coração. E também tem outro motivo também, porque eu já não vou estar mais na capital no sábado, né? Então, infelizmente, eu não vou conseguir ir para esse confronto aí. Não vou ver Botafogo e Fluminense dessa vez no estádio, tá? Mas vamos falar sobre esse confronto aqui de qualquer maneira, né? Não é porque eu não vou falar sobre ele. Nem existe essa possibilidade. O Botafogo aqui tá na 15ª colocação do campeonato brasileiro e o Fluminense na 4ª colocação do campeonato. O Fluminense que mudou agora recentemente, né, de treinador. Chegou aí o Renato Gaúcho. No meio da semana poupou seus jogadores. O Renato, inclusive, não viajou, né, para o Chile para jogar pela Sul-Americana. E o Fluminense tá ali na 4ª colocação do campeonato, um baita início de campeonato para a equipe do Fluminense aí, com 10 pontos somados. São 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 6 gols marcados e 4 gols sofridos. E pelo lado do Botafogo, né, o oposto, né, não tem vivido bons momentos aí nesse início de temporada desde o início do ano para cá. O Botafogo tá aqui próximo da zona de rebaixamento, na 15ª colocação, com a metade dos pontos conquistados do Fluminense, né, 5 pontos conquistados, 4 gols marcados, mas a mesma quantidade de gols sofridos do Fluminense, 4 gols sofridos também. 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo. O que a gente tá falando aqui é, obviamente, de um clássico, né? Clássico, eu sempre gosto de comentar aqui para vocês que pode sair milhões de escanteios, mas pode sair nenhum, pode sair 1, 2, 3 escanteios.
é jogo de muita raça, jogo muito brigado, então a gente sempre tem que ver as características do clássico no ao vivo. Então, clássico eu sempre gosto de levar totalmente pro live também, tá? A gente falando aqui das médias dessas duas equipes, nós temos um Botafogo com uma média de 10 escanteios entre marcados e sofridos e um Fluminense com uma média de 10,1, ou seja, mais duas equipes aqui que tem médias parecidas dentro da competição. Para esse confronto, eu vou buscar as linhas, a linha aqui que essas equipes mais costumam cumprir, que é a linha de over 7,5 cantos, tá? Então, para Botafogo e Fluminense, acima de 7,5 cantos, mais 7,5, é o que eu deixo aí para esse confronto. Bom, então é isso, essas são as minhas considerações para hoje, muita Série B, Série C, Série A, pra gente estar analisando por aqui, como sempre, né, eu espero ter contribuído aí com o seu planejamento, com a sua análise no mercado de escanteios para essas competições, e óbvio, fica mais uma vez aí o meu convite para você me acompanhar nas minhas outras redes sociais, tá, Instagram, Telegram, ambos aí na descrição deste canal, desse vídeo aqui, tá? Então é só clicar na descrição, se direcionar para as minhas outras redes sociais e acompanhar meu trabalho por lá também, fechou? No mais é isso, a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Tamo junto!